Sejam bem-vindas a mais um Maquia e Aconselha. E no Maquia e Aconselha de hoje eu vou falar pra vocês como que foi a minha experiência com a dependência emocional. Essa dependência começou quando eu tinha apenas 11 anos de idade e durou até os meus 16 por aí. Eu namorei com uma pessoa com 11 anos e terminei faltando um dia para eu fazer 15 anos. Essa relação foi uma relação extremamente conturbada, muito tóxica, abusiva, e isso fez com que eu desenvolvesse muita dependência emocional no meu parceiro da época. Vou usar esse hidratante aqui, da Nina Secrets. Ele é muito bom. Eu vi muita gente falando muito bem dele e eu uso ele bastante antes da maquiagem pra hidratar minha pele, porque uma pele hidratada antes de começar a maquiagem é extremamente importante. Inclusive, esse daqui eu adquiri na Iesco. Eu tenho um cupom lá de 10% de desconto. Vou deixar aparecendo aqui na tela. E foi assim, gente, um dos melhores hidratantes pré-maquiagens que eu já testei. Tudo começou por eu ter apenas 11 anos de idade e eu não ter maturidade suficiente para lidar com as minhas emoções. Eu não sabia o que eu sentia, eu não sabia o que eu era. Então, eu comecei a depositar toda a minha carga emocional em cima dessa pessoa. Então, a minha felicidade dependia dessa pessoa. Tudo da minha vida era em volta dessa pessoa. Eu não tinha vida sem ser com essa pessoa. Eu não conseguia me imaginar sem ele. Então, era uma dependência muito, muito forte. E hoje em dia eu entendo que era uma dependência porque eu era muito imatura emocionalmente. E na época, gente, eu não sabia nem o que era dependência emocional, não sabia o que era autoestima, ansiedade. Até porque, gente, esse não era um assunto muito falado quando eu era mais nova. Esse assunto foi começar a ser mais falado na internet depois, assim, de uns bons anos. Então eu não tinha consciência desse tipo de coisa. Agora, como que eu fiz pra me livrar dessa dependência emocional? Essa dependência emocional foi uma dependência de 3 anos. Só que eu continuei dependente emocional dele por mais uns 1 ano e meio depois do término. Por quê? Porque eu ainda tinha esperança da gente voltar. Inconscientemente eu ficava tipo, ah, nossa, e se tivesse sido diferente? Ah, e se ele não tivesse feito isso? Ah, e se eu tivesse sido dessa forma? Será que eu teria sido uma namorada melhor? Entendeu? Isso tudo se passava na minha cabeça. Agora eu vou usar essa base aqui, que também é da Nina Secrets, que é o Hydra Glow. E ela é maravilhosa. Essa base é muito boa para as pessoas que gostam de uma pele mais leve, e eu tô gostando muito, muito dela. E ela também é da Iesco, tá bom? Não esqueça que eu tenho o cupom lá de 10% de desconto. Então, eu ficava muito presa nesses e se? Nossa, e se isso acontecer? E se a gente voltar? Mas e se for diferente? Eu comecei a me desprender disso quando eu entendi que eu não precisava disso. Eu não precisava do perdão dele. Eu também me acomodava muito pelo perdão. Ah, não, quando ele me pedir perdão, eu vou conseguir superar. Só que eu comecei a pensar, tipo, se eu for esperar pelo outro fazer por mim, o que eu não posso fazer, quando que eu vou fazer as coisas? Porque o que eu tenho que me perdoar é a minha criança interior que aceitou estar dentro de um relacionamento abusivo. O que eu tinha que aceitar era que eu, Dandara, estava aceitando continuar com esse sentimento ruim, mesmo após o término, mesmo após 1 ano, por conta desse sentimento de si que passava na minha cabeça. Quando eu tive essa consciência, eu falei assim, eu preciso sair disso. Foi aí que eu comecei a estudar mais sobre relacionamentos, autoestima, a tirar mais tempo pra mim, a focar mais em mim. E depois disso, gente, tudo começou a andar. Eu amei tanto estudar sobre autoestima e relacionamentos que hoje em dia eu trabalho com isso. Sou mentora de 10 meninas que estou reconstruindo a autoestima dela do zero. Então, assim, o meu trauma fez com que eu curasse outras pessoas. Eu falo muito sobre os outros. Que o meu trauma fez com que eu fosse porta de cura para muitas outras pessoas, para que elas não passem pelo mesmo que eu passei. Então, eu consegui me livrar disso quando eu me vi como vencedora e não como vítima. Eu me vi como vencedora do tipo, eu consigo sim superar esse relacionamento abusivo e eu vou sair disso. E não como vítima de, eu sofri um relacionamento abusivo. Sim, emocionalmente, racionalmente falando, eu fui vítima de um relacionamento abusivo. Mas eu não queria me prender à vitimização de ter passado por um relacionamento abusivo. E lembrando que eu só demorei tantos anos assim, tantos anos não, é 1 ano e meio pra sair dessa dependência emocional porque eu quis. Porque eu não parava de criar expectativas em algo que não existia mais. Porque se eu tivesse decidido ter superado aquele relacionamento e ter superado essa dependência emocional, tido rede de apoio, procurar ajuda psicológica, eu teria superado aquilo ali, muito mais tempo. É isso, gente. Essa foi a minha experiência. Não terminei a maquiagem, mas essa foi a minha experiência com a dependência emocional e consegui me livrar dela. Eu falo bem mais sobre relacionamentos e autoestima no meu Instagram, que tá
na minha bio. Então, se você quiser saber mais, me segue lá. E não esqueçam do cupom de desconto da ISCO. Beijos!